Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Pressão da OAB deixa Barroso em saia justa. Presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso vai levar para a pauta dos colegas um projeto da OAB que pede ao Supremo que priorize os julgamentos presenciais para as ações penais originárias. A proposta foi apresentada ao chefe da Corte nesta segunda-feira 27, durante a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, realizada em Belo Horizonte. Após conversar longamente com a diretoria da OAB, nós chegamos a um ponto muito importante. Eu me comprometi com o presidente Beto Simonetti a submeter aos meus colegas do STF a proposta de nós retornarmos às ações penais para as turmas onde será possível, como regra geral, o julgamento presencial por sustentação oral presencial, detalhou Barroso. Marco Antônio comenta a reação da OAB contra abusos do STF e diz que todos os ministros do Supremo devem ser impedidos. Veja o vídeo. Tudo vale a pena. Tudo que a gente faz aqui, ele ganha um real significado, ele tem um contorno quando você vê manifestações em outras localidades, em outros órgãos, e isso é muito muito especial. De novo, o discurso ele tem que estar unido à ação. O discurso por si só, as palavras, elas morrem, mas existem contextos, e se aliados à ação, aí a gente tem algo muito mais forte acontecendo. Para quem não viu o vídeo, a gente vai passar a expressão corporal do magnânimo e supremacista Luiz Roberto Barroso é fenomenal. Acanhado, acovardado, porque é um covarde, medroso, amedrontado, envergonhado, que nem uma criança com medinho do bicho-papão. O bicho-papão que é o povo, o bicho-papão que são os advogados, ao lado dele, aplaudindo de pé um discurso em defesa das prerrogativas que foram totalmente solapadas por um Supremo Tribunal Federal golpista. Um Supremo Tribunal Federal que não pode continuar como está. Hoje presidido por ele, o golpista mor. O golpista, o cara que silencia advogado. O cara que acaba com qualquer prerrogativa de advogado e qualquer direito individual de cidadão brasileiro. O cara que assou o nariz para a liberdade de imprensa, para não usar outra expressão. Este é Luiz Roberto Barroso, mas é um covarde. E a gente viu ele no evento, acanhadinho, com medo. Só que ele sai do evento, não sei se foi antes ou depois do evento, mas ele dá uma entrevista. E na entrevista ele elogia Flávio Dino. Um comunista, um leninista, um radical, um extremista, um cara que defende ideologia macabra, assassina, que cultua a morte de opositor. Então, é muito fácil olhar para esses caras e ver que se houver mobilização popular, é tudo tigre de papel, é tudo machão para falar lá no microfone do Supremo Tribunal Federal, que nem o Gilmar fez recentemente. São machos para falar no microfone do Supremo, para falar em consonância com a Globo, dentro daquele dia a dia, daquele cotidiano em que eles estão acostumados. O cara pisa para fora daquele nojo que virou o Supremo Tribunal Federal, aí ele percebe que o mundo não está aplaudindo ele, pelo contrário. Os advogados ou as pessoas que estavam na mesa ao lado dele se levantaram e aplaudiram um discurso duro contra os desmandos arbitrários do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da OAB de Minas Gerais, do Conselho Federal da OAB. E ele estava ali
fingindo que não era com ele. Mãozinha na cabeça, aqui, ó. É um covarde. É um covarde. E é interessante isso. Ponto de vista antropológico mesmo. Comunicação não verbal. Eles morrem de medo do povo na rua. Eles sabem que o povo odeia eles. Só que a gente não odeia eles por um recurso de vingança subjetiva. A gente odeia o que o Supremo Tribunal Federal virou porque o Supremo odiou primeiro o povo. O Supremo odeia o povo brasileiro. O Supremo odeia as liberdades individuais. O Supremo odeia a Constituição. Este é o Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje no Brasil. E o Supremo virou uma confusão híbrida entre os seus togados ministros e a instituição. De tão tarados que são os reis absolutistas, eles transformaram a instituição Supremo Tribunal Federal numa extensão da sua pessoa física. Já passou da hora, o alerta vermelho já foi dado inúmeras vezes. Todos devem ser impedidos. Porque a hora que o cara se confunde com a instituição, você percebe que ele perdeu completamente a racionalidade, a razão, o bom senso, a lucidez e a vergonha na cara. E ele só reencontra isso num lapso, numa fração de segundo, num evento que nem esse. Então, sim, eu tenho esperança que as coisas podem mudar. Eu não gosto de viver numa esperança, completamente eufórica ou numa projeção do que eu quero para o país e para nós. Mas o recado é, se existir gente na rua cobrando esses covardes, cobrando a saída desses covardes e mobilizando Rogério Marinho no Senado, mobilizando Tereza Cristina no Senado, a galera da direita limpinha que finge que o problema Supremo Tribunal Federal não existe no Brasil, se eles fizerem que nem a OAB fez, que nem o presidente de Minas Gerais, do Conselho Seccional da OAB de Minas Gerais, se eles fizerem a mesma coisa que ele, eles conseguem não só se reconectar com a população, com o povo sufocado, com o povo que foi solapado pelos ministros do Supremo, mas eles vão entender a real dimensão do poder do Senado Federal contra um Supremo abusivo que ninguém aguenta mais. Nós, advogados do presente, devemos aos advogados do ontem e do amanhã, aqui representada por uma pujante jovem advocacia, uma atuação firme em defesa das prerrogativas e da Constituição, e é o que nós reafirmaremos durante essa conferência. A OAB não tem partido, a OAB não tem ideologia partidária, a OAB é da advocacia e do Brasil e não se deixa sequestrar por interesses políticos de ocasião. O arbítrio e o autoritarismo são intoleráveis, doa a quem doer. E é sob inspiração de Bernardo Cabral, portanto, que nos posicionamos sempre, em amparo à independência e à harmonia entre os poderes. Sem o empenho da advocacia nos anos mais sombrios vividos por este país, não haveria hoje um judiciário e um Ministério Público independente. Zelamos agora para que essa independência não seja usada para camuflar o abuso de autoridade. Prezadas e prezados, honrar o legado de Rui Barbosa e a presença de Bernardo Cabral neste evento significa hoje se colocar contra abusos cometidos contra as prerrogativas da advocacia. E, portanto, contra as cidadãs e os cidadãos brasileiros. Está viva entre nós a bandeira do civilismo. É por isso que nos lançamos contra, por exemplo, o tolhimento das sustentações orais presenciais por autoridades que deveriam, por obrigação, dar um bom exemplo ao país. A supressão do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa é inaceitável.
Não tem cabimento em pleno 2023 quererem diminuir a importância do Estatuto da Advocacia, que também é regido por uma lei federal. Quem hoje aplaude esse arbítrio poderá amanhã ser alvo dele. É por isso que precisamos deixar claro que defendemos e gostamos da democracia, seja quando for, não apenas em alguns momentos ou ocasiões. A OAB elegeu o diálogo como método de pleitear o fim das violações das prerrogativas. Há 2 anos estamos buscando uma solução por meio do diálogo. Sempre privilegiamos o diálogo institucional e os caminhos indicados pela Constituição. E insistiremos nesse caminho. E lhes digo que temos muitas chances de avançar e trazer uma solução muito brevemente, por conta do diálogo também que foi instalado para que nós possamos avançar na questão das sustentações orais. Tenho certeza e conto e acredito com a sensibilidade do Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, que certamente também em sua fala trará um grande avanço e uma novidade sobre como avançaremos nesse tema. E nesse ponto eu quero esclarecer que o Brasil não há divergências, a defesa intransigente das prerrogativas. Eu conto com a união e o apoio dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas do país, independentemente de ideologia. Há poucos anos, vimos o surgimento de um foco de autoritarismo e abuso dentro do judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal rechaçou essa fórmula. A OAB jamais aceitou que juízes e membros do Ministério Público confundissem advogados com seus clientes ou punissem advogados com base em critérios subjetivos, criados por suas convicções pessoais e que não estão em nenhuma lei. Esse continua sendo o entendimento da ordem, da direção nacional, de todos os presidentes e todas as presidentes seccionais e das conselheiras e conselheiros federais, das mais de 1.000 subseções, das caixas de assistências e de toda a estrutura da OAB que representa legitimamente toda a advocacia nacional. Da mesma forma, como denunciamos os abusos de outrora, não aceitaremos nenhum tipo de justiçamento também no presente. É assim que se constrói uma nação democrática e civilizada. Então, esse aí foi o discurso ameno. Esse foi o discurso do Beto Simonetti, que é o presidente nacional da OAB. E veja que a gente deixou o trecho inteiro aí para a gente ter uma noção de como foi. E ali, ainda em alguns momentos do seu discurso, ele é aplaudido pela plateia, que tem 22 mil inscritos nesse congresso aí. É um congresso gigantesco. Então, finalmente, os advogados do Brasil conseguindo pressionar o presidente da OAB para que ele se pronuncie em nome dos advogados. Nada mais faz do que a sua função de presidente da OAB do que se pronunciar em nome dos advogados. Pavinato afirma que pedirá a prisão de Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Veja o vídeo. Meus queridos amigos, era esta a novidade que eu tenho a trazer para vocês. Depois de conversar com a enlutada viúva do Clesão, depois de conversar com o advogado da família, que estava fazendo a defesa do Clesão junto ao STF em razão do 8 de janeiro, este senhor que aqui vos fala, este misto de advogado e professor de direito, este misto de jurista e apresentador e escritor, este senhor vai promover essas ações contra o ministro Alexandre de Moraes, buscando a responsabilização do Estado brasileiro e pedindo a prisão. Não é o impeachment, não é o afastamento. Pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes pelos crimes nos quais ele pode ter incorrido em razão da sua negligência
em razão do seu descaso quanto à liberdade provisória do Clesão, que faleceu. Uma família perdeu seu pai. Eu vou levar à frente, em nome da família do Clesão, todas as ações e procedimentos possíveis para que os responsáveis pela morte de Clériston sejam exemplarmente punidos. E mesmo que haja o famoso teatro das tesouras dentro do STF, mesmo que tudo conspire para que a justiça não seja feita, eu vou fazer de tudo junto aos meus contatos na Organização das Nações Unidas para que esse caso seja de conhecimento de todos. Porque nenhum jurista que se preze pode ser respeitado como tal se ele não aplicar a lei para todos. Porque diz a nossa Constituição, no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E tendo dito isso, espero que eu continue com saúde, que eu continue ali, que eu continue livre, que eu continue vivo para levar isso adiante. Já outra notícia na tela. Rachadinha de Janones está sendo apurada pela Polícia Federal, PGR e até a ABIN. A Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e até a Agência Brasileira de Inteligência já se mobilizaram para apurar a prática de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux encaminhou à PF informações em posse do Ministério Público para que a corporação investigue se as provas oriundas de denúncia feita por um ex-assessor são consistentes. A coluna de Paulo Capelli do Metrópolis apurou que em setembro do ano passado, um mês antes das eleições, integrantes da ABIN chegaram a se reunir com um denunciante em Brasília e gravaram um relato de diferentes maracutaias que teriam ocorrido no gabinete de Janones, que assumiu fazer o uso de fake news nas redes sociais durante o processo eleitoral de 2022. A denúncia é baseada em um áudio na qual um aliado de Janones, sem saber que estava sendo gravado pelo denunciante, afirma ter repassado 60 mil ao deputado e a atual prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, oriundos do esquema de rachadinha. O relato aponta que os servidores do gabinete eram obrigados a fazer saques em espécie, ocasionalmente até 2 vezes por dia, logo que recebiam seus salários. O dinheiro vivo seria repassado em mãos a Leandra, então assessora de Janones. Ele nega qualquer irregularidade. Na denúncia, o ex-assessor afirma que a quebra de sigilo bancário dos servidores do gabinete comprovariam o padrão dos saques, feitos em caixa eletrônico. O ex-assessor também acusou Janones de receber propina de 20% por obras em Ituiutaba e afirmou que a prefeitura praticaria superfaturamento ao contratar artistas para realizarem shows na cidade. Nesta semana, a coluna revelou que o deputado cobrou parte do salário dos assessores para pagar despesas pessoais com casa, carro e para botar dinheiro na poupança e na previdência privada. E também que Janones pediu 200 mil aos assessores para fazer caixa para campanhas eleitorais. A casa caiu, meu amigo. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.